Olá, minhas moças! Hoje eu vou mostrar para vocês como que é feita a construção de uma sobrancelha, como que é toda essa análise que a gente faz para poder criar o desenho perfeito, que reproduza realmente a personalidade, a essência da nossa cliente, tá? Então, a primeira coisa que a gente analisa é o formato do rosto, né? Se eu preciso fazer algum equilíbrio de proporções, né? Se eu preciso harmonizar algum terço em relação ao outro. Então, a gente divide o rosto, né? No meio, tá? Essa minha linha tá bem fraquinha, deixa eu botar mais forte aqui. A gente divide o rosto no meio, né? E são 3 terços, tá? Então, é o terço inferior, o médio e o superior. A partir dessa divisão dos terços, eu consigo ver as proporções do rosto, né? Em relação às características físicas. Então, vou ver o formato do olho, a dimensão desse olho, a dimensão da boca posicionada dentro desses terços, tá? Desses quadrantes aqui. Baseado nisso, eu vou avaliar, né? Se eu tenho uma boca que é muito pequena, eu não posso fazer uma sobrancelha muito grande. Então, todos os pequenos detalhes a gente vai analisando. Obviamente, não vou conseguir mostrar todos para vocês aqui no vídeo, mas são alguns detalhes que a gente vai, né, medindo para poder compor a sobrancelha. Baseado nas características físicas, nós vamos começar a construção do desenho, mas existe um fator que é fundamental, que é a análise das características de personalidade, tá? Eu vou conversar com essa cliente para entender o que ela quer transmitir através do olhar dela. Porque se a gente colocar aqui, ó, ela tá de máscara, vamos dizer, tá? O olhar dela tá passando uma mensagem, né? Quando ela chegou até mim, essa mensagem é de uma mulher ingênua, né? Uma mulher assim meiga, que não se impõe muito, que tá por horas até um pouquinho triste, né? Porque a caudinha não é muito erguida. Então, essa é a mensagem que ela transmite, né? E eu acredito que você olhando também tem a mesma sensação. Ela transmite essa mensagem de uma forma não verbal, ou seja, ela não se comunica verbalmente, ela apenas é através do que a pessoa identifica ao olhar para ela, tá? Então, o nosso cérebro olha e já associa alguma emoção essa imagem, tá? Então, quando eu conheci essa cliente, ela me disse que queria um olhar mais alegre, né? Um olhar um pouco mais empoderado, né? Ela me contou a história de vida dela. Então, eu fui entendendo o que eu teria que trazer para esse rosto, quais eram os elementos que eu tinha que trazer para esse rosto. Então, assim, ó, eu vou mostrar para vocês aqui um desenho rápido, para mostrar para vocês se eu fizer determinado desenho, né? Qual é a sensação que eu vou gerar? Ela me falou que ela queria um olhar mais empoderado, mas ela queria um olhar mais alegre, nada pesado demais, porque ela é uma pessoa que tá sempre de bem com a vida e tudo mais. Então, o que acontece? Se eu fizesse um desenho, vamos dizer assim, ó, esse formato aqui, tá, gente? Ó. Ah, ela disse que ela quer um olhar mais empoderado, então eu vou fazer esse desenho aqui, tá? Ó. Eu tô fazendo só a caixinha pra vocês verem como o formato influencia. Vocês percebem o quanto essa sobrancelha vai impactar demais? E vocês conseguem ver ainda a leveza do olhar dela nesse formato? É mais difícil, né? É mais difícil a gente conseguir ver. Por quê? Porque eu trouxe a sobrancelha muito pra baixo, ó, inclinei demais ela aqui, criei um ângulo muito acentuado aqui, né? O que deixou o olhar dela até meio sisudo. Se eu fizer um movimento aqui, piora a situação, ó. Se eu fizer isso aqui na sobrancelha, ó. Aí ela fica com cara de braba, ó. Tá? Se eu aproximar aqui demais também. Ó. Tá? Então, o que eu levei em consideração? Eu precisava empoderá-la, né? Sem perder as características dela de alegria, de leveza e tudo mais. Então, o que a gente tem que levar em consideração? Que existe uma distância aqui que eu preciso respeitar. Existe uma análise dos próprios pelos que eu quero aproveitar. E essa angulação da sobrancelha, esse movimento que a sobrancelha vai fazer, vai dizer muito sobre a personalidade dela, né? Vai acabar gerando uma emoção na pessoa que vê ela, tá? Então, aqui eu tô mostrando pra vocês alguns detalhes e agora eu vou mostrar pra vocês como que ficou o resultado, tá? Final. Aqui nós temos o novo olhar dela, ó. Tá? Então, nós fizemos uma técnica de fios com sombrinha, porque ela tinha pouquíssimos pelos na cauda,
tá? Fios bem leves aqui, ó, para nós termos a transparência, o ponto de luz, ó, tá? Ponto de luz e aqui ponto de luz. Então, nesses pontos, eu trabalhei com mais suavidade. Aqui no meio, mais escurinho, né? Porque é onde a gente tem a dorsal da sobrancelha, onde os pelinhos se juntam, né? Pra fazer aquele efeito de volume, tá? Sem um arqueamento excessivo, sem baixar demais aqui no início, né? Ela ficou com um olhar leve, ela ficou com um olhar empoderado, porém sem perder as características dela, que é extremamente importante lembrar disso. Se eu tapar aqui, ó, eu tenho um olhar muito mais alegre, né? Sem perder as características dela, né? Sem perder a leveza do olhar dela. Então, muitas vezes não é simplesmente vir aqui e fazer um desenho na sobrancelha, né? Não é só aquela levantadinha, ai, eu quero levantar minha sobrancelha, ou eu quero a sobrancelha mais grossa. Não. Cada alteração que a gente fizer na sobrancelha, ela vai ter um papel nessa mensagem que a gente vai tá transmitindo, tá? Então, esses pequenos detalhes influenciam muito, muito mesmo. E olha só como ficou bonita. E é extremamente importante a gente compreender quais são as medidas, quais são as características físicas e principalmente, né, o que tu quer transmitir através do teu olhar? Qual é a mensagem que tu quer transmitir para as pessoas através do teu olhar? Tá bom? Então, até o próximo vídeo. Espero que você tenha gostado e nos vemos em breve.